Boa tarde, eu sou Raul Justilores, editor da Veja São Paulo, e a gente vai falar hoje sobre um mestrado sobre cidades inteligentes. Nem preciso dizer que aqui na Vejinha a gente adora cidades e como a gente pode melhorar as cidades onde a gente mora. Então, por isso, é com prazer a gente recebe aqui no estúdio os professores José Eduardo Storopoli e o professor Wilson Levi, ambos da Uninove, que estão pilotando esse mestrado sobre cidades inteligentes. Se você tiver perguntas, quiser saber como se estuda, como se inscreve, do que se trata esse mestrado, por favor, comente aqui no nosso live do Facebook. Boa tarde. Primeira coisa, o que para vocês é cidade inteligente e o que você aprende no mestrado sobre cidades inteligentes? Boa tarde, Raul. Boa tarde, ouvintes desta live. Esse é um tema, Raul, que motivou muita discussão dentro do nosso programa. O senso comum atribui à palavra inteligente, de cidades inteligentes, uma conexão muito direta com tecnologia. Só que para nós o conceito de cidade inteligente é um conceito muito mais amplo. Em primeiro lugar, é preciso dizer que a cidade é a maior invenção da inteligência humana. E ela não é só um palco onde as relações sociais acontecem, mas ela também induz diversas formas de interação social. No nosso entendimento, na visão do nosso programa, uma cidade inteligente é uma cidade que se desdobra em pelo menos 3 dimensões. Primeiro, do ponto de vista da lei, a cidade inteligente deve pensar as suas leis, seus planos diretores, as suas leis de zoneamento, seu desenvolvimento urbano, pensando na maneira como esse desenvolvimento pode ser mais inteligente, portanto, como ele pode gerar maior qualidade de vida para as pessoas. Uma segunda dimensão é a da sociedade civil. Uma cidade inteligente necessariamente tem uma sociedade civil ativa e participativa. E aqui nós estamos falando de associações de bairro, de coletivos e de startups. Então, tudo aquilo que a sociedade faz, muitas vezes sem o Estado, uma cidade inteligente com certeza tem. Sociedades que são muito ativas e muito participativas. E a tecnologia é uma terceira dimensão. Só que tecnologia, no conceito de cidades inteligentes que nós adotamos, ela não é um fim em si mesmo, ela não é um fetiche, ela não é um vitrinismo de prefeito. A tecnologia é algo que deve se voltar às necessidades das pessoas e garantir, por meio da inovação, uma maior qualidade de vida para as pessoas que vivem nas cidades. Então, essa é a nossa visão do que é uma cidade inteligente. Perfeito. Agora, falando de tecnologia, eu imagino que o trabalho com dados já está se impondo e vai se impor mais ainda no trabalho de prefeituras, no trabalho de qualquer administrador público. Queria perguntar ao professor Storopoli, como você vê aí a entrada do debate de dados na melhoria e da gestão das cidades, das prefeituras, e como o curso deve abordar esse assunto? Obrigado pela pergunta. Boa tarde aos ouvintes do Facebook. Sem dúvida, hoje estamos numa era que 2 grandes fatores contribuíram para essa cultura, essa frente nova de dados. Primeiro, que cada um tem um smartphone, você tem muitos bilhões de computadores hoje ao redor do mundo e todos esses dispositivos geram dados. Então você tem um massivo número de dados hoje na ordem de bilhões, quadrilhões de dados anualmente. E o segundo fator é que o poder computacional hoje, no próprio smartphone que a gente anda todo dia com ele no bolso, você tem cerca de... ele é infinitamente vezes maior, mais potente que os computadores da década de 50, 60 e 70. Então, hoje conseguimos ter muitos dados e conseguimos processar esses dados. E a gestão pública hoje, ou qualquer tipo de gestão, ela tem que olhar muito bem para os dados, porque não se pode mais ignorar esses dados e você tem que usar esses dados para gerar informações para a tomada de decisão ou para a formulação e aprimoramento de políticas públicas. Essa é uma das
interfaces da cidade inteligente. E hoje você pode usar isso com banco de dados, com sensores, com o próprio usuário, ele mesmo fornecendo a informação. Temos diversas plataformas que são crowdsourcing, que você mesmo pode criar uma estação de meteorologia, por exemplo, na sua casa e ligar ela a um serviço e fornecer da sua boa vontade e gratuitamente informações meteorológicas. Então, a inovação e a tecnologia, ela sempre tem que estar ligada à qualidade de vida, como o professor Levi disse, à informação, à tomada de decisão e a políticas públicas. Em que áreas esses dados hoje são mais irrelevantes? É mobilidade, orçamento? Você teria alguns exemplos? Eu tenho alguns exemplos. Oba. Em mobilidade, o mais básico que a gente pode ver é aquelas pesquisas famosas de destino das pessoas para você planejar mobilidade urbana, novas linhas, novos modais. Na área também de finanças, hoje, com a transparência dos dados públicos, você tem pessoas que desenvolvem já, digamos que, robozinhos que ficam monitorando as finanças públicas para ver algum indício de fraude, algum indício de corrupção, por exemplo. Na parte de moradia, por exemplo, você tem muitos dados pelo GeoSampa que você consegue cruzar e cruzar isso com o plano diretor e planejar melhores políticas de moradia e moradia acessível. Até gestão de pontes, né? Até gestão de pontes. Pontes e viadutos, tema caro aqui para a Virgínia. Você pode pegar drones e fazer também o monitoramento dessas pontes sem colocar vidas em risco, né? Perfeito, perfeito. Uma coisa que imagino que os leitores que já estão aqui nos assistindo e fazendo perguntas devem estar se questionando. Muita gente faz mestrado, MBA, ou para mudar de carreira, ou para ter um aumento de salário, ou para ter aí novas opções, né, de trabalho. Quem estuda, quem faz um mestrado em cidades inteligentes, pode pensar em trabalhar onde? O professor Wilson. Olha, Raul, é muito bacana poder falar disso aqui, até para desmistificar um pouco o mestrado, pelo menos o nosso mestrado da nossa instituição. Nós temos um grupo de pesquisadores que são alunos do programa, que tem um perfil muito diversificado, desde recém-formados, que optaram pela carreira acadêmica, até pessoas com sólida carreira profissional no mercado de trabalho, seja no setor público, seja no setor privado, que decidem dar uma pausa, ou às vezes até concomitantemente com as suas atividades profissionais, e para aperfeiçoar conhecimentos. O nosso programa é um programa de pesquisa aplicada. O que isso quer dizer? É um programa que entende que a teoria tem um papel muito importante na construção de soluções para problemas concretos. Então não é um mestrado, embora seja um mestrado acadêmico, não é um mestrado que atrai naturalmente pessoas que querem fazer divagações teóricas. Nosso mestrado é muito pé no chão. A teoria ela é importante desde que ela contribua para a construção de soluções práticas. Então, com isso, nós temos a possibilidade de atrair um público muito amplo de candidatos, desde recém-formados que querem se tornar professores, até gestores públicos que querem trabalhar academicamente um problema do seu cotidiano, e até mesmo aquelas pessoas que trabalham em consultorias na área de urbanismo, e esse é um mercado muito próspero hoje, com quase 86% de brasileiros vivendo nas cidades. É uma dimensão que com certeza vai bombar nos próximos anos, é o trabalho de consultoria na área de urbanismo, seja para o mercado imobiliário, para as construtoras, para as incorporadoras que querem compreender melhor os investimentos que serão feitos nas cidades, até mesmo o poder público que recorre a consultorias, além do seu corpo técnico tradicional, para o desenvolvimento de soluções para mobilidade, para meio ambiente, para infraestruturas urbanas, para clima, que são temas tratados pelo nosso programa. Então, a questão da empregabilidade é um foco prioritário para nós. Nós conseguimos capacitar desde pesquisadores que vão trabalhar na linha de frente da pesquisa científica de ponta,
até aquela pessoa que quer aprender coisas novas, que vão se agregar ao seu currículo e que vão contribuir com a sua prática profissional no campo do desenvolvimento de soluções. Perfeito. Tem uma pergunta aqui do leitor André Sartorelli, ele é professor Storópoli. Se você podia citar exemplo de ideia ou de projetos reais que já existem em São Paulo ou no Brasil que configurem aí uma cidade de fato inteligente. A gente tem o próprio GeoSampa, obrigado pela pergunta, antes de mais nada. A gente tem o próprio GeoSampa, que é o sistema ligado à prefeitura, que você tem diversas informações ligadas a um certo ponto geográfico que você escolhe no mapa. Tem uma empresa em particular, é uma empresa que hoje está incubada numa incubadora de base tecnológica aqui em São Paulo, que nós conhecemos até o próprio presidente, o fundador. É uma empresa pequena, tem 4, 5 colaboradores, funcionários, mas é uma empresa, chama-se Urbit, e essa empresa, eles pegam todos os dados do GeoSampa e de outras bases de dados, eles cruzam e colocam isso numa plataforma de informações para o usuário. Então, lá você consegue colocar a sua quadra, o seu endereço, você vê várias informações, como, por exemplo, se passa linha de metrô, qual é o ponto de ônibus mais próximo, se tem encanação de gás, alguns avisos, se teve alagamento, quantos assaltos teve na região, as escolas mais próximas de ensino médio e ensino fundamental, inclusive a nota do Enem daquelas escolas. Então já é uma iniciativa que a gente conhece, que você está pegando dados e convertendo isso para informação e dando numa interface amigável para o usuário. E você consegue pegar até dados da quadra, do coeficiente o urbanístico, você consegue pegar também dados do IPTU, do valor venal do imóvel, que tudo isso é público, né? Você começa a cruzar todos esses dados, né? Eu tenho uma outra curiosidade aqui de São Paulo que acho que pode, numa outra esfera, numa outra chave, ser um bom exemplo. Cidade grande, o nosso ouvinte sabe, o Raul, melhor do que todos nós, também compreende bem, é um lugar onde as pessoas se sentem, de certa maneira, muito sozinhas. Então, quem vem do interior morar em São Paulo, eu já fui uma dessas pessoas, eu venho do interior de São Paulo, a cidade grande, embora você tenha 11 milhões de vizinhos, você é uma pessoa absolutamente sozinha. Pensando nisso, aqui em São Paulo foi desenvolvido um aplicativo que tem um nome muito peculiar, que chama Tem Açúcar? O nome do aplicativo é uma pergunta, tem açúcar? É uma plataforma colaborativa, georreferenciada, que permite que pessoas troquem coisas que são úteis. Então, por exemplo, a velha história do tem açúcar, é o que você pergunta para o seu vizinho quando você não tem açúcar em casa. Mas vale para furadeira, eu já vi oferta de mesa de massagem, barraca de camping, então... Prancha de surf, imagina. Prancha de surf, que foi o tema da Vejinha dessa semana, que são coisas que as pessoas trocam e, ao trocarem por meio de uma plataforma tecnológica georreferenciada, elas interagem, elas se conhecem, elas fazem novos negócios. Por exemplo, a pessoa que está oferecendo uma mesa de massagem, uma cama de massagem, pode conhecer um massagista e daí surgir a ideia de uma empresa colaborativa. Então, também nós temos em São Paulo aplicativos de mobilidade que cobrem regiões que os aplicativos tradicionais não cobrem por uma questão de risco de violência ou de assalto. Então o Brasil é um país muito criativo e São Paulo ainda mais criativo porque criatividade surge quando tem muito problema para resolver. E aqui, campo aberto para a criação de novas soluções. Claro, claro. O professor Storópoli teve recentemente lá em Boston e Cambridge, visitou Harvard, MIT, que são aí universidades que estão há muito tempo estudando cidades e urbanismo. Que coisas mais surpreendentes te chamaram a atenção lá? O que eles andam estudando que logo vai chegar aqui também? Eu vi algumas coisas muito interessantes lá. Tanto na questão anterior, como o tema era Brasil, eu não pude falar dessas coisas. Agora eu vou poder falar. Uma coisa que está muito em voga agora em São Paulo, questão de pontes. Eu vi lá no MIT que
eles desenvolveram um aplicativo, crowdsource também, cada um instala no seu dispositivo, que ele usa o giroscópio, ou seja, o sensor de movimento do seu celular. E quando você passa por uma ponte ou viaduto, o GPS do seu celular acusa que você está passando e pela vibração do seu celular, ele consegue, claro, agregando esses dados a milhares de usuários, consegue ter, digamos que um diagnóstico, uma aproximação de diagnóstico de como que está a manutenção, a saúde da ponte ou do viaduto. O nome desse projeto é Good Vibrations, né? Boas vibrações. Boa. Tem um outro também que nós nos preocupamos muito com a questão do verde na cidade. Então, o quanto que você vê, o quanto que você tem de verde, de vegetação, de natureza ao seu redor. E isso já é demonstrado que impacta muito qualidade de vida, felicidade e outros indicadores socioeconômicos. Todas as medidas são subjetivas. Você pergunta para a pessoa o quanto você acha que tem de verde ao seu redor. E a pessoa ela responde a intensidade que ela acredita que ela está cercada de verde. Tem uma ferramenta open source também do MIT que você desenha uma área que você quer. Essa ferramenta pega as imagens de panorama do Google e Street View dessa área e eles passam um algoritmo que vai ler essa imagem. O computador vai ler a imagem e ele vai detectar o quanto que tem de verde na imagem. Ele vai dar, então, um índice objetivo. Então, se você tem, por exemplo, uma imagem que metade da imagem é vegetação, ele vai dar um índice de 50%. E assim por diante. Então, você consegue ter uma mensuração objetiva de vegetação ou de natureza que uma cidade tem. Eles já mapearam várias cidades e cada um pode entrar lá no site do MIT, procurar, chama Treepedia, como se fosse a Wikipédia da árvore, e você pode baixar, rodar no seu computador e fazer o índice de verde do seu bairro, por exemplo. Interessante. E que alunos estão fazendo esses cursos lá nos Estados Unidos? São prefeitos, são empresários? Você sentiu um perfil ou é muito diverso? É muito diverso. Lá no MIT é um laboratório multidisciplinar, que você tem desde físico, biólogo, sociólogo, gestor público, arquiteto, matemático, cientista da computação. E a maioria, como o MIT tem uma vocação de pesquisa de ponta, é uma carreira acadêmica e de pesquisador. Então, é muito mais voltado para pesquisadores. Então, eles pegam muitos alunos que já fizeram doutorado e estão num pós-doutoramento. Mas tem alguns perfis também de ex-gestores públicos que vão já mais amadurecidos lá para fazer um doutorado também. Claro. Por exemplo. Falando de empregabilidade, a gente sabe que muitas profissões aí no futuro podem desaparecer ou estão ameaçadas aí por inteligência artificial. Eu imagino que futuros empreendedores, né, podem pensar num curso como o mestrado de Cidades Inteligentes para criar suas empresas. O que você tem visto nessa área? Que negócios possíveis o aluno aí de 30, 40 anos de idade, ou quem está pensando em mudar de carreira, que áreas as pessoas podem pensar antes de criar uma startup fazendo um mestrado como o de Cidades Inteligentes? Olha, as possibilidades são infinitas, Raul. Pensando na cidade como o território onde quase 90% dos brasileiros vive, todos os negócios que estão, de alguma forma, territorializados, que têm, portanto, uma base territorial, sofrem o impacto, e o impacto positivo, das novas tecnologias. Então, hoje, uma construtora que deseja empreender num determinado bairro, a partir de uma gestão inteligente de dados, por exemplo, seja o corretor, seja a empresa, o cliente, o comprador do imóvel, consegue uma estimativa muito mais segura e muito menos, portanto, muito menos baseada na sorte, estabelecer o potencial daquela área a partir da vocação do bairro, o que é uma coisa bacana de pensar, porque os bairros têm vocação, os bairros têm alma, os bairros têm história. Então, por meio dessa gestão inteligente de dados, você consegue modelar uma série de empreendimentos a partir das vocações territoriais de cada bairro. Onde que eu posso abrir um café bacana
que vai trazer grãos importados ou grãos de microlotes brasileiros. Então você consegue estabelecer mais ou menos onde estão os consumidores. Onde tem demanda, por exemplo, para empreendimentos educacionais. É interessante cruzar esses dados com faixa etária dos moradores, ou se são casais jovens que vão ter filhos, que potencialmente terão filhos em breve. Então, tudo isso permite toda essa gestão de dados permite uma precisão maior na hora de empreender. Então, profissionais ligados à publicidade e propaganda, ao mercado imobiliário, ao setor educacional, ao setor de inovação, onde que estão, por exemplo, até foi matéria da Veja, os bairros que têm o maior número de startups ou de empreendedores digitais. Tudo isso está, de alguma forma, territorializado. Então, o nosso programa oferece, por meio de 3 linhas de pesquisa, a possibilidade do aluno fazer um percurso completo de pesquisa, compreendendo desde o funcionamento das leis da cidade, passando por aquilo que a sociedade civil faz de positivo, então conhecendo em loco as experiências bem-sucedidas feitas pela sociedade e chegando por último na linha que o professor José Eduardo lidera, que é a linha de inovação, dentro de um espectro amplo de possibilidades, porque inovação também é uma expressão com múltiplos significados. Então nós temos desde professores que estudam florestas urbanas, passando por professores que se doutoraram na área de energia, novos combustíveis, novas tecnologias de eficiência energética, passando por Big Data, Machine Learning, isso com uma interface grande com o poder público. Então as possibilidades são infinitas. O convite que eu faria, observando o nosso programa e as vocações e os potenciais do nosso programa, para o profissional se perguntar em que medida a sua atuação está de alguma forma territorializada. E acho que a partir disso ele consegue com facilidade se encaixar nas nossas 3 linhas de pesquisa. Perfeito, perfeito. Aqui há várias perguntas aí concretas sobre o curso. Quanto tempo dura? Se é muito difícil passar? E se é caro? Quem responde? Deixa que eu respondo essa. A Uninove já mantém há cerca de 11 anos um programa de bolsas para o futuro pesquisador. Essas bolsas são para todos os mais de 20 mestrados e doutorados que a Uninove tem. As inscrições são gratuitas no site uninove.br. Lá você vai em cursos, mestrado e doutorado e você vê os programas. O nosso mestrado em cidades inteligentes e sustentáveis estará lá listado. As inscrições são gratuitas. O processo seletivo todo é gratuito, caso o aluno... E é aberto para todo mundo do Brasil todo ou até para alunos estrangeiros. Temos já alguns alunos participando do seletivo que são estrangeiros. E caso o aluno não possa se locomover para São Paulo para participar do seletivo, porque tem uma parte que é as entrevistas, ele pode fazer um pedido para ser feito por Skype ou por uma outra plataforma de videoconferência que a gente faz isso também. Então, é um curso totalmente gratuito, dura mais ou menos 4 semestres, 2 anos, onde no primeiro ano ele vai cursar as disciplinas obrigatórias, que são para a formação de um mestre em planejamento urbano, ligado às cidades inteligentes e sustentáveis. E no segundo ano ele faz a dissertação dele, que é uma solução prática para algum problema da cidade ou algum problema de algum território. E ele defende isso no final do segundo ano. Então, dura 4 semestres. É um curso... Não é que ele é difícil. Ele é uma nova pegada, digamos, de conhecimento. Se você faz uma graduação... a sua preocupação é muito mais em compreender aquilo e aplicar aquilo. Quando você faz um mestrado, você não só tem que compreender e aplicar, como você tem que ter uma postura crítica àquele conhecimento e gerar novos conhecimentos. E debater com aquele conhecimento. Aquele conhecimento é certo ou não? Será que uma coisa que funciona em Boston ou na Alemanha vai funcionar em São Paulo? Sim ou não? Por quê? Então, isso são questões que a gente não pensa muito durante a graduação. Eu brinco com meus alunos, falo que o mestrado é um tapa no escuro.
ele mais assusta do que dói, porque você tem essa nova postura, só que você tem toda a estrutura de um curso, de um professor orientador por trás para te ajudar. O doutorado, eu falo que já é um soco à luz do dia, que você como mestre, você teve contato com colegas doutorandos, você sabe que digamos, a cobrança é um pouco maior, e não assusta porque você já fez o seu mestrado, você já sabe como é. Mas é um pouco mais de esforço, um pouco mais dolorido, digamos. Perfeito, perfeito. Tem um diferencial, Raul, só completando. Então, como o Zé Eduardo disse, o nosso programa é 100% gratuito. Todos os alunos aprovados no processo seletivo são bolsistas integrais da instituição. É uma política que a Uninove adota em todos os seus mestrados e doutorados. Quantos alunos serão? Nós temos, pela estimativa, um total de 70 vagas. Perfeito. 70 vagas. E um outro diferencial importante, hoje a pós-graduação no Brasil, ela está caminhando para um sentido de internacionalização. E pensando nisso, já há um bom número de anos, a Uninove instituiu em todos os seus mestrados e doutorados um módulo internacional, que é a oportunidade do aluno estudar fora, conhecer professores estrangeiros, colegas estrangeiros, pesquisar junto com eles. E esse ano o nosso programa fará um módulo internacional junto à Universidade de Haifa, em Israel. Olha só. E a escolha não foi fortuita, é que Israel é uma nação smart, que aplica quase 7% do seu PIB em inovação. Então, a melhor maneira de conhecer o que deu certo lá fora é conhecer países como Israel, que investem de forma muito expressiva em tecnologia, em soluções para as cidades. Então, além de não arcar com as mensalidades, o aluno tem a possibilidade de conhecer um outro país. A única despesa que ele tem ao longo do curso são as despesas da viagem para esse país, mas todo o restante é totalmente gratuito. Olha só, e o Waze nasceu lá, perto de Haifa, e depois cresceu aí no Google Campus de Tel Aviv, né? Então, aí é mais uma prova de que um pequeno aplicativo numa cidade pequena de Israel, teve um impacto aí gigantesco, né, na vida de vocês que estão nos assistindo, provavelmente da maneira que vocês chegaram aqui na Abril usando o Waze. Por último, eu queria perguntar justamente, pensando no Waze, mas a questão é muito aberta, quão otimista vocês são com a cidade de São Paulo, com essa nova aproximação às cidades inteligentes? Que aplicativos, que impactos da tecnologia podem melhorar a qualidade de vida em São Paulo? Acho que tem tanta gente pessimista, São Paulo não tem jeito, São Paulo é inviável. Vocês acham que a cidade pode melhorar muito com a tecnologia? Fala, Zé. Eu vou até me apropriar um pouco da área do professor Levi, que é a própria regulação, o Estado. Primeiro, se você olhar sobre um ponto de vista regulatório, de leis, ainda é uma mata virgem, então nós temos muito o que definir e tomar rumo de como nós vamos legislar a questão de inovação, de dados e de uso de privacidade, por exemplo, aqui em São Paulo e no Brasil. E a cidade de São Paulo é muito grande, tem 19 milhões de habitantes, é isso? 19 milhões de habitantes. Metropolitana? Região metropolitana, sim. Região metropolitana. E muitos têm um smartphone. Então, cada indivíduo com um smartphone, ele pode ser uma fonte de dados ou ele pode ser um usuário desses dados. Então, isso gera proporções aí astronômicas de como que a inovação, como que o uso de dados, Big Data, Machine Learning, pode impactar o cidadão e a cidade. E sem contar que nós temos... São Paulo é uma cidade muito diversa. A gente vai de um IDH de 0,7, que é um IDH de Gana, até um IDH de alto 0,9, que é um IDH da Suíça, por exemplo, em 10 quilômetros. Então, você tem locais da cidade de São Paulo que são locais que você precisa ter uma maior ação social. E os dados e a inovação, eles fornecem um alto-falante para esse cidadão. E também fornecem uma ponte onde você consegue atingir esse cidadão e a região que ele está, o entorno dele, e trazer maior qualidade de vida, maiores oportunidades. E eu realmente sou muito esperançoso com relação aos dados e ao futuro, né? Nós somos uma cidade ainda muito jovem, e uma cidade... Esse ano
esse mês faz aniversário, mas é uma cidade ainda muito jovem e que possui cidadãos engajados, ativos. É uma cidade muito politizada, engajada, informada. A Veja São Paulo é uma das publicações. A gente tem um certo orgulho, porque ela é de São Paulo. Eu nasci no meio da Avenida Paulista, então não tem como ser mais paulistano que isso. E a Veja São Paulo é uma publicação grande e que tem muita qualidade. Então, são cidadãos bem informados. Então, tudo isso, eu brinco, a gente tem a faca e o queijo na mão. É só não fazer besteira. Perfeito. E olhando por esse lado, eu sou um otimista em urbanismo. Até contrario um pouco da visão de boa parte dos meus colegas que preferem olhar o copo meio vazio. Claro, a gente não pode negligenciar os problemas da cidade, que são muitos e são cada vez mais complexos quanto mais a cidade cresce. Mas tem um ponto que é fundamental, como o José Eduardo falou, nós temos cidadãos criativos. Isso é importante, primeiro, para desmistificar um pouco a ideia de inteligência. Ela não é só um smartphone. Aquela bricolagem, aquela gambiarra que acontece em muitas regiões afastadas do centro da cidade, em muitas regiões periféricas, que permitem, por exemplo, que cidadãos que não têm condições econômicas de acessar a internet de banda larga o façam, é uma expressão de cidade inteligente, tropicalizada. É importante tropicalizar a ideia de cidades inteligentes. E isso, se bem trabalhado pela agenda de políticas públicas, pode ser um estímulo enorme a processos de cocriação. Também é um outro ponto que a gente trabalha muito no nosso programa. É claro que as grandes empresas de tecnologia têm um papel decisivo no desenvolvimento de soluções para a cidade. Mas políticas públicas que incentivem a cocriação, maratonas hacker, parcerias com a universidade, parcerias com startups, com centros de criação, geram soluções incríveis a custo quase zero e que impactam positivamente na vida das pessoas. Nós somos criativos e isso é uma vocação que precisa ser bem explorada pelo poder público e que nós, no nosso programa, temos toda a disposição de colaborar. Claro. Há muitos comentários aqui, mais comentários que perguntas, mas parece que o tema aí de dados, né, de inteligência, ainda é considerado algo muito distante. Na verdade, a gente tem que pensar, por exemplo, Nova York, né, que nos anos 90 era uma das cidades mais violentas, né, das Américas, hoje é uma das cidades mais seguras, e eles usaram muito bem os dados e a tecnologia. Eu lembro que criaram lá no final dos anos 90 aquele CompStat de estatísticas, em onde a polícia tinha que anotar todos os dados de cada crime, contravenção na cidade. Então você sabia o horário, o endereço, o dia da semana, onde havia um furto, um roubo, vários outros crimes. E o policiamento de Nova York foi sendo desenhado de acordo com esses dados. Ou seja, os dados acabaram aí com o desperdício de policiais que ficavam fazendo rondas em lugares onde nada acontecia, enquanto lugares onde acontecia crime a toda hora, ou a toda sexta-feira, ou todo sábado, o policiamento foi mudado para lá. Então vocês veem como aí os dados incidem diretamente num dos grandes problemas das cidades. Nova York soube usar essa tecnologia a seu favor, e então também um otimista como vocês, também espero que essa inteligência também possa ser aplicada e resolva muitos dos problemas que São Paulo tem. Agradeço então os internautas aí por assistir a esta conversa, professores Levi e Staropoli pela presença aqui. Então, inscrevam-se e estudem mais sobre cidades. Até mais.